Fala meu aluno, fala minha aluna, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Júnior, eu sou professor de informática aqui no Estou Preparado e nesta oportunidade nós estaremos juntos, pessoal, resolvendo algumas questões da nossa banca IBAN, né? Para você que vai prestar esse concurso, né, organizado aí pela IBAN, vai precisar, né, obviamente, treinar bastante com questões da banca, né? Você deve ter notado ao longo aí do seu estudo, da sua preparação, que as questões, né, dessa banca não estão disponíveis aí com tanta facilidade, né? A gente se esforçou, dedicou um tempo e conseguimos aí encontrar, né, as principais questões das últimas provas, tá? E iremos praticar aqui com você, beleza? Então, sem mais delongas, venha comigo aqui para o nosso slide, né? Carga máxima IBAN, né? Treinando da melhor forma possível, por meio das questões, obviamente. Então, nós temos aqui o seu edital, né? Dividido em 5 partes, ó. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e parte 5. Na primeira parte, nós teremos aí questões envolvendo as suítes de escritório. Na segunda parte, internet e os seus diversos conceitos. Na terceira parte, segurança, né, da informação. Na quarta parte, temos um termo aqui, né, gente? Microinformática, que nada mais é do que o trabalho, né, dos conceitos básicos dentro aí da informática. Veja que nós temos aqui a questão do hardware e também do software, né? Ou seja, a parte física e também a parte lógica. Na quinta parte, temos a figura do sistema operacional Windows. Aí o examinador ele especifica, né, o Windows 10 e o Windows 11. É claro que dentro desse sistema operacional a gente vai estudar aquilo que mais cai, né? Inclusive o examinador destaca a ideia dos conceitos gerais, ícones, atalhos de teclado, uso de recursos e também operações, né, ou operação de microcomputadores e notebooks. Então, nós organizamos aqui o nosso carga máxima seguindo essa sequência, beleza? Justamente para ficar mais didático, bacana? As partes que nós teremos aí mais questões será justamente na parte de suíte de escritório, porque a banca dá uma ênfase, né, a esse assunto, e também na parte lá do sistema operacional Windows, beleza? Então, vem comigo, vamos lá para a nossa primeiríssima questão. Primeira parte, né, gente? Microsoft Office 2016 até a mais atual, beleza? Versões de 32 e 64 bits. Então, vamos lá. Word, PowerPoint, né, Excel e Access, né? Ou Axis, beleza? Professor, não entendi. Word é o editor de texto, Excel é o editor de planilhas de cálculo, PowerPoint de slides, que inclusive é o que a gente está utilizando nesse momento, e o Axis nada mais é do que um gerenciador de banco de dados, tá bom? Então, questão de número 1, aplicada aí para o concurso de fiscal no ano de 2021, tá, gente? Então, olha o que nos diz aqui a questão de número 1. Muitos usuários do Microsoft Word 2016 acham que usar um teclado externo com atalhos de teclado do Word os ajuda a trabalhar de forma mais eficiente. Para usuários com deficiência visual ou problemas de mobilidade, os atalhos de teclado podem ser mais fáceis do que usar a tecla sensível ao toque e são uma alternativa essencial ao uso do mouse. Listamos abaixo algumas teclas de atalho. Então vejam, estamos falando aqui do Microsoft Word, né, 2016, que é a versão básica cobrada no seu edital, e ele contextualiza, né, o examinador dizendo que esses atalhos de teclado eles facilitam bastante aí a utilização por pessoas que têm algum problema, né, relacionado a uma necessidade especial, né, uma deficiência, tá bom? Então ele diz aqui que vai listar algumas teclas de atalho, algumas combinações, e nós teremos que julgar se está certo ou errado. A primeira combinação é o Ctrl mais A, que ele diz que vai abrir um documento. Gente, o gabarito, né, ou melhor dizendo, né, o valor dessa combinação realmente é esse, né? Nós utilizamos o Ctrl mais A dentro do Word para abrir um documento. Então, para a gente ver isso aqui de forma um pouco mais prática, deixa eu já deixar o Word, né,
aberto aqui, aguardando para o nosso teste, tá certo? Então, bora lá. O Ctrl mais A, realmente, pessoal, realmente é utilizado com essa funcionalidade. Para abrir, eu tenho dois caminhos. O primeiro caminho seria vir em arquivo e depois na opção aqui, ó, abrir, né? Em que ele vai permitir que eu abra arquivos dentro do OneDrive, dentro do próprio computador em um local, né? Dentro da internet, que pode ser também aqui a figura do OneDrive, tá bom? Mas eu também poderia vir abrir aqui por meio do Ctrl mais A, como a própria questão diz, que eu já venho aqui para a função abrir. Beleza? Show de bola? Então, vamos lá, voltando à nossa questão. Então, a primeira afirmação, né, a primeira combinação de teclas é coerente. Então, já posso eliminar alguma? Sim, posso eliminar a letrinha D, que diz que apenas os itens 2 e 3 estão corretos, né? Segunda afirmativa diz que o Ctrl mais O nos permite aí criar um novo documento. Gente, isso aqui é o quê? É verdade, tá? Quando nós partimos aqui para o nosso Word, ó, aqui dentro do nosso Word, que a gente clica Ctrl mais O, né? Simplesmente nós abrimos aqui ó, um outro documento. Perceba que aqui eu tenho um documento 1 e aqui eu tenho um documento 2, ó, 1 e 2. Então eu abri um outro documento. Só que não é qualquer documento, é um documento novo. Beleza? Show de bola. Então, voltamos lá, né, para a nossa questão. E vamos analisar. A letra A diz que 1, 2 e 3 estão corretos. A gente não pode ainda dizer isso. A letra B diz que os itens 1 e 2 estão corretos. Talvez seja. E a letra C fala que 1 e 3 estão corretos. Apenas eles. Está o quê? Errado, tá bom? Apenas 1 e 3 não, se o 2 está correto. Terceiro diz, Ctrl mais B, né, é utilizado para salvar o documento. Gente, perfeito, tá? Quando a gente vem aqui dentro do nosso Word e colocamos aqui para salvar um documento pela primeira vez, a gente pode vir clicar nesse íconezinho aqui, né, do disquete para salvar, ou ainda Ctrl mais B. Então, como eu ainda não salvei esse arquivo nenhuma vez, né, eu vou ter que escolher um lugar no primeiro salvamento em que ele vai ficar armazenado, tá bom? Show de bola! É importante que você saiba disso aqui. Então, quando a gente volta, né, aqui para a nossa questão, a gente já consegue eliminar a letra B, né, porque diz que apenas os itens 1 e 2 estão corretos. E o nosso gabarito só pode ser aqui a letrinha A. Ou seja, Ctrl mais A abre documento, Ctrl mais O abre um novo documento, um documento novo, e o Ctrl mais B, né, permite aí salvar um documento, tá? São teclas de atalho bem simples que você, a essa altura de sua preparação, já deveria saber de cor salteado, tá? Mas mesmo assim, revisamos da melhor forma, tá bom? Questão agora de número 2, ainda para o concurso, né, e cargo aí de fiscal no ano de 2021, temos o seguinte, ó. No consultório dentário do Dr. Fulano, os atendimentos acontecem diariamente e todo o controle é feito através de um Microsoft Excel, conforme imagem abaixo. Então nós temos aqui, ó, a parte do atendimento, né, o tipo de atendimento, ó, bruxismo, canal, coroa, endodontia, né, gente? Perdão. E temos as datas, ó, 3 de novembro, 4 de novembro, 5 de novembro e o total, né? Quantidade aí de casos atendidos, tá certo? Então temos uma tabelinha comum. Aí aqui embaixo diz o seguinte, ó. A fórmula que calcula o total de atendimento de bruxismo na célula E2, então, ó, célula E2, coluna é a coluna E e a linha é a linha 2, né? Linha 2, tá certo? Então, o encontro de E mais 2 é justamente o quê? Aqui, ó, E2. Qual o valor dentro de E2? 23, né? Se você somar aqui, né, 10 mais 5, 15, 15 mais 8, 23. É justamente o total aqui, né, que nós encontramos dentro aqui da nossa planilha, tá certo? Só que ele quer, aqui o examinador, a fórmula que a gente poderia utilizar. A letra A vai dizer somar de B2 até, né, D2. Letra B diz soma, né, de B2 até D2. A letra C diz total de B2 até D2. A letra D vai dizer totalizar de B2 até D2. Então, vem aqui comigo, ó.
vem aqui comigo, né, para uma questão bem interessante. Olha só, aqui na questão 2, pessoal, aqui na questão 2, a gente vai ter, né, alguns detalhes que a gente precisa prestar atenção. Eu já deixei aqui dentro desse meu bloquinho de notas com um resumo, né, para a gente ir falando um pouco sobre. Veja, quando eu quero somar um intervalo, né, eu uso os dois pontos, que significa até. Ou seja, eu vou somar um intervalo sequencial, tá bom? Quando eu quero somar uma seleção aleatória de valores, simplesmente eu uso o ponto e vírgula, que significa e. Ou seja, eu somo um valor e outro, e outro, e outro, tá? E o sinal aqui de igualdade, ele pode ser utilizado com duas funcionalidades. Para iniciar o cálculo e também para comparar valores, tá bom? Então, essa daqui é a funcionalidade. Então, a função correta aqui para somar um valor ali, né, sequencial, ou até mesmo aleatório, seria a função soma. Então, eu colocaria lá o sinal de igualdade e depois soma e o intervalo que eu quero somar. Se é um intervalo, vai de um valor até outro, tá bom? Sendo assim, ó, seria, na verdade, a soma, né? De B2 até D2, né? Que é onde para. Então, seria justamente, deixa eu apagar aqui, seria justamente esse intervalo aqui, ó, sendo somado, tá bom? Seria esse intervalo. A letra A vai dizer que é a função somar, e não pode ser a função somar, porque ela nem existe. A letra B diz que é a função soma, de B2 até D2. Aí aqui nós encontramos o nosso gabarito, né? A letrinha C vai dizer que é total, não. E a letra D vai falar em totalizar. Gente, é muito comum que a banca IBAN, né, assim como outras bancas semelhantes, como é o caso lá da Consulpan, utilizar essa expressão total. Aliás, né, é muito comum mesmo na maioria das bancas isso aqui acontecer. Até porque está pedindo total. Aí você, né, não você que está aqui conosco, mas alguém que não estudou, pela lógica vai associar a total, né? Ficaria até na cara. Então, o gabarito aqui da nossa questão, de número 2, só pode ser realmente a letrinha B, beleza? Então, a letrinha B aqui é o gabarito da nossa questão. Veja aqui comigo, né, que eu coloquei, né, justamente este significado, ó. Igual, né, para iniciar a fórmula soma, né, a função soma, e o intervalo de B2 até D2, tá certo? Bora lá. Vamos para mais uma questãozinha agora, né, a questão de número 3, ainda aqui dentro do nosso projeto Carga Máxima. Simbora comigo, pessoal. Aqui na questão agora de número 3, perceba que é exatamente, né, a mesma tabela, só mudou agora com a criação, né, da expressão média. Vamos lá. Ainda para o cargo de fiscal no ano 2021, que nos diz o seguinte, ó. Ainda no consultório dentário do Dr. Fulano, usando a mesma planilha, olha só, usando a mesma planilha de controle do Microsoft Excel, para efetuar um planejamento da agenda semanal por tipo de atendimento, o responsável por isso, né, criou uma coluna com a média de atendimentos, para saber mais ou menos quantos atendimentos aconteceram naquele dia. Conforme a imagem é a seguinte, então nós temos aqui a média, né? E a média a gente precisa entender do que se trata, né? É uma função estatística e que na matemática consiste em quê? Em somarmos valores diferentes e dividirmos pela quantidade de valores somados, né? Se eu somei 3 valores, eu vou somar tudo, né? Vou pegar o total dessa soma e vou dividir por 3 para que a gente encontre a média aritmética. Aqui dentro do Excel é diferente? Não, funciona exatamente da mesma forma que na matemática, beleza? Aí o examinador diz, ó, a fórmula que calcula a média de atendimento de endodontia na célula F5 seria qual alternativa abaixo? Então, ó, F'5, né? Então, se é F'5, ele vai somar o que, gente? Ele vai somar aqui, ó, primeiro, de B5 até E5, beleza?
Esse é o primeiro ponto que a gente precisa ficar aqui ligado. Então, ativando aqui, né, nosso bloquinho de notas, mais uma vez, chegamos à nossa questão de número 3. E a função aqui para calcular a média é a função média. E dentro da função média a gente coloca o quê? O nosso intervalo. Lembre-se que intervalo é indicado com 2 pontos, beleza? 2 pontos. Quando você analisa as questões aqui, todas têm 2 pontos, né, pessoal? Então, poderia ser qualquer uma delas, tá? Só que perceba que a contagem aqui é de B5, tá? Só sabendo disso, eu já elimino a letrinha C e também consigo eliminar aqui a letrinha D, porque começa em E2 e depois em F2, não. Eu não posso, tá? Por exemplo, iniciar aqui não, nesse caso, né? Porque eu tenho que somar ó, de B5 até E5. Então, só fica aqui entre média, né, a letra A e a letra B. Pela sintaxe, pela organização aqui, ó, que a gente viu aqui dentro do nosso bloquinho de notas, ó, só pode ser média e o intervalo dentro. Não tem a necessidade de dividir, tá bom? Então, sabendo disso, ó, teria que ser igual, média, né? Abre agora os parênteses e coloca aqui a referência de B5 até D5, não é isso? Isso mesmo, gente. Até D5, tá? Eu me equivoquei aqui um pouquinho, porque eu disse que era até E5, mas na verdade é até D5, porque E5 está mostrando aqui, na verdade, o total de atendimentos. Eu não posso considerá-lo, não é verdade? Então, é justamente isso, né? Até D5, tá bom? Então, aqui dentro, ó, a gente já consegue ver, né, a ideia do nosso gabarito. Só pode ser a letrinha A, tá? Média, B5 até D5. A letra B não pode ser. Agora, preste atenção no que eu vou escrever aqui dentro do nosso bloquinho, tá? Ó, veja só. Existe, né, a possibilidade da gente utilizar uma outra combinação para ser equivalente à média, tá? Eu já deixei aqui escrito para que a gente ganhe tempo na nossa resolução. Mas veja, eu poderia usar a função soma, gente, casada com a divisão, porque eu somaria, por exemplo, de B5 até D5, né? Somaria, encontraria o total e dividiria, tá, por 3, né? Isso, 1, 2, 3. E dividiria por 3. Isso aqui também seria igual, ó, também seria igual, equivalente à média de B5 até D5, tá? O examinador poderia, professor, colocar então essa opção dentro das alternativas aqui? Sim, sem nenhum problema. Ele fez isso? Não. Ele fez o simples, né? Média de B5 até D5. Bacana? Show de bola? Questão agora de número 4, aplicada ainda para o cargo de fiscal no ano de 2021. Olha o que nos diz a questão. O Office, né, 2016 da Microsoft, é composto por um conjunto de aplicativos com o intuito de aumentar a produtividade e a automação das atividades de um escritório. Perfeito? Por isso que são chamados aí de suítes de escritório, né? Dentre os vários aplicativos, um deles é dedicado a anotações digitais, ou como também é conhecido, bloco de anotações. O nome desse aplicativo que compõe o pacote Office 2016 é o quê? Letra A, Outlook. Letra B, OneNote. Letra C, Wimpad. E a letra D, né, Annotation. Gente, olha só. Dentro do pacote Microsoft Office, nós temos o Word, né, vou deixar aqui um Wzinho. Temos também, né, o Excel. Temos o PowerPoint, temos o Access ou Access, né? E temos aqui o OneNote. Ainda temos o Outlook também, vou botar aqui, tá? Assim, Out. Só para a gente conversar um pouquinho. O Excel, ou melhor dizendo, o Word, ele vai ser o editor de escrita, o editor de texto, beleza? O Wzinho de Word, editor de texto. O Excel vai ser o editor de planilhas eletrônicas. O PowerPoint, editor de slides. O nosso Access vai ser um editor
de banco de dados, tá bom? O Ozinho aqui de OneNote, ele vai ser justamente o nosso gabarito aqui da questão, porque ele vai oferecer esse serviço de anotações digitais, ou até mesmo de blocos de anotações, tá bom? Já o Outlook tem a função de receber e enviar e-mails, ou seja, possibilita o gerenciamento aí da nossa caixa de entradas de e-mail, tá bom? Então, gabarito aqui, né, da nossa questão de número 4, só pode ser a letra B. Aí a gente entra no ponto. Professor, mas o edital, né, vai focar ali no Word, no Excel, no PowerPoint e na figura do Access. Poderia cobrar de repente, né, um outro aplicativo? Poderia, porque o examinador ele coloca ali, né, suíte de escritório, no caso Microsoft Office, e cita como exemplo alguns ali, tá? Mas não impede que num contexto ele aborde mais uma vez, como fez aqui nessa prova, tá bom? Então vamos lá. Questão agora de número 5, tá? Questão de número 5, agora aplicada para o cargo de oficial de escola no ano de 2021. Que nos diz o seguinte, ó. O Microsoft Word 2016 permite o uso de notas de rodapé e notas de fim, ó. Notas de rodapé, agora a gente está falando do Word, né? E notas de fim. Para explicar, né? Ótimo. Comentar ou fornecer referências a algo em um documento. Portanto, pode-se afirmar que... O que é que a gente pode afirmar sobre as notas de rodapé e as notas de fim? Primeira afirmativa. As notas de rodapé aparecem na parte inferior da página. Perfeito. Quando a gente insere lá uma nota de rodapé, o nome já diz. Rodapé está na parte de baixo da nossa página, tá? Já as notas de fim no final do documento ou seção. Perfeito, né? São aquelas notas que a gente vai criar, né, um iconezinho ali, um símbolozinho, um número para ela, só que ela vai ficar lá no fim do documento. Diferente do que acontece com a nota de rodapé. Você já deve ter lido o livro em que tinha nota de rodapé, principalmente nos livros de direito, isso é muito comum, que a gente tem uma explicação ali na própria página. Ou como também você já deve ter visto, né, referências, principalmente em obras mais voltadas à academia, em que teremos um iconezinho, mas com um link lá para o fim, né, do documento. Isso é muito comum nas obras mais voltadas aí à saúde, né? Isso é muito comum, beleza? Se a primeira e a segunda afirmativa, altamente conceituais, estão corretas, gente, só pode ser aqui como gabarito da minha questão a letrinha A, tá bom? Sem mais nenhuma discussão, nenhum detalhe aqui muito específico, beleza? Questão aqui de número 6, também para o cargo de oficial de escola, né? No ano 2021, nós temos o seguinte, bora lá? O Microsoft Word permite fazer sumários automáticos em documentos. Inclusive, né, isso aqui é um tópico bastante quente. Quase todas as bancas de concurso público gostam de cobrar isso, né? E com a Banquiban não é diferente. Veja só. Como recurso, o número da página e os títulos dos capítulos são inseridos e podem ser atualizados automaticamente após qualquer alteração no corpo do texto. A função é útil especialmente para quem está fazendo trabalhos acadêmicos, como artigos e TCCs, né? Trabalhos de conclusão de curso. Para inserir o sumário automático, como é que eu consigo inserir o sumário automático? Bora lá. Deve-se fazer o quê? Letra A, acessar referências, depois índice de texto e escolher um estilo personalizado. Letra B, acessar referências, depois índice, na sequência sumarização e depois automatizar e selecionar o estilo. Letra C, acessar referências, sumário e escolher um estilo automático. Ou a letra D, acessar referências, depois sumário, do dispositivo, né? E escolher um estilo manual. Gente, o gabarito aqui da nossa questão só pode ser a letrinha C. E eu te trago aqui já para o nosso Word, justamente para a gente ver isso na prática, tá? Imagine
que eu precise realmente criar um sumário. Eu vou colocar aqui título principal. Vou colocar também, ó, título secundário. Título, só título, tá bom? Criei 3 expressões aqui, tá? Todas estão na primeira página, né? Na página 1 de 1. Bacana? E eu vou vir aqui, ó, em referências e eu posso simplesmente adicionar um índice, tá bom? Eu posso vir aqui e adicionar um índice. Só que acontece, a questão ela é um pouco nebulosa, porque não discorre aqui sobre a necessidade desses valores terem sido né, adicionados a um índice, né? Ter sido criado aqui, na verdade, um nível. Eu poderia criar esse nível selecionando o texto e vir daqui na aba referências e adicionar texto, nível 1. Então ficaria aqui como um primeiro nível do nosso sumário. Título secundário viria aqui em nível 2. Título, né, só título, ficaria no terceiro nível. Quando eu criasse, deixa eu dar dar aqui, né, gente, um pulo para a próxima página. Então, na página 1, vou colocar o sumário. Na 2, nós temos, né, esses títulos. Então, aqui nessa página 1, eu vou simplesmente adicionar um sumário. Vou escolher o sumário automático 2. Quando eu dei um OK, ó, veja lá, né, que ele atualizou. Título principal, título secundário e título. Foi criado já o sumário. Agora, professor, se você alterar daqui da 2, da página 2 para 3, não, para 4, vamos fazer melhor. Automaticamente já é alterado aqui no meu sumário? Não. Eu vou precisar, na verdade, eu vim com o botão direito, vou selecionar o sumário e atualizar. E dentro dessa atualização, vou ter duas opções. Deixa eu aumentar aqui para que você consiga visualizar aí melhor, tá bom? Então, ó, eu vou ter duas opções. Eu vou ter a opção, né, atualizar apenas os números das páginas. Então, se tiver acontecido uma alteração no texto, né, no capítulo que você está falando, está escrevendo ali, ele não vai atualizar, ele só vai atualizar as páginas. Ou você pode atualizar o índice inteiro, que ele vai atualizar as modificações, né, no texto, no título lá, né, que está no índice aqui, e também, né, um número de páginas. Aqui eu quero que atualize somente, né, somente o número de páginas, tá certo? Então vou dar aqui, vou dar um OK, né? OK. E ele atualizou, veja só. Saiu lá de 2 e veio para 4, que é justamente aí a nossa, né, página. Beleza? Show de bola. Então, voltando aqui para a nossa questão, a gente confirma, né, que o gabarito só pode ser a letrinha C mesmo. Ó. Acessar referências, sumário e escolher um estilo automático, né? Só que, gente, aqui o examinador ele deveria ter sido, né, mais claro, ter dito que a gente teria adicionado um texto, né, ao índice, ou até mesmo ter selecionado lá também um estilo, né, um título 1, título 2, enfim, mas ele não descreveu. Mas dentro das opções, né, só caberia aqui realmente a letrinha C. Show de bola? Questão agora de número 7. A questão de número 7, para o cargo de oficial de administração no ano de 2020, nos diz o seguinte. Em um documento do Microsoft Word de 2016, o usuário aplicou diversas opções de formatação. Diversas opções de formatação. Como tipo de fonte e tamanho, a um trecho do texto, né? Beleza, show de bola. Entretanto, ele deve aplicar essas mesmas opções de formatação em outras partes do documento. Para isso, ele pode utilizar a ferramenta. Letra A, Smart Art. Letra B, caixa de texto. Letra C, pincel de formatação. E a letra D, Realce. Gente, sempre que eu quero pegar as opções de formatação de um lugar e aplicar uma outra parte, né, desse mesmo documento, eu vou aplicar aí o conceito de pincel de formatação, tá? Pincel de formatação. Logo, o gabarito aqui da nossa questão seria a letrinha C. Venha comigo. Olha só. Estou aqui dentro do meu Word, né? E eu vou colocar um texto automático, né? O texto automático, deixa me ver aqui na segunda página, né? Randy ou Randy
Bora lá. Né? Fiz 2 parágrafos com 4 linhas cada. Show de bola. Perceba que aqui eu vou agora aplicar, né, algumas formatações. Vou justificar, né? Vou aplicar um negrito e só isso. Só para que você perceba. Se eu quiser copiar aqui, vou alterar também a letra. Né? Eu vou colocar Times New Roman, né? Padrão aí, tamanho 12, ó. Alinhamento, né? O espaço entre linhas é 1,5. Show de bola. Eu quero aplicar aqui, gente, essa configuração a uma outra parte do meu documento, que pode estar na mesma página ou até mesmo em uma página diferente. Então, eu selecionei aqui esse primeiro trecho e vim aqui, ó. Deixa eu aumentar também para que você possa ver melhor daí. Aqui, ó, no grupo área de transferência dentro da página inicial, eu tenho a opção, né, pincel de formatação. Selecionei ela. Então, vou vir aqui no trecho do texto, ó, que eu quero modificar. E quando eu soltar aqui, o que é que vai acontecer? As formatações daquele grupo, daquele conjunto ali, naquele parágrafo, né, vão ser aplicadas a essa outra parte do texto. Então, ó, foi aplicada aí as mesmas configurações, beleza? Então, isso confirma aqui, né, meu caro aluno, que o nosso gabarito, dentro da nossa questão de número 7, só pode ser a nossa letrinha C. Beleza? Show de bola? Bom, gente, com essa questão de número 7, nós vamos fazer aqui uma breve pausa e daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Não saia daí.